Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 13ª aula de redes de computadores. Nessa aula, nós vamos relembrar os conceitos de computação por circuito e por pacote, datagrama e circuito virtual, e abordar os novos conceitos de endereçamento e subendereçamento. A fonte será o livro Arquitetura de Redes de Computadores, capítulo 6, das páginas 152 até 167. A gente já viu que a comutação é o mecanismo que permite que dispositivos em uma rede distribuída se comuniquem. Okay? Então a mensagem para sair do transmissor em A e ser recebida no receptor em B passa por uma rede de interconexão formada por diversos computadores que vão levar essa mensagem do transmissor até o receptor. A camada física e de enlace permite a conexão entre dispositivos adjacentes, porém a rede de interconexão é formada por diversas redes interconectadas. Com isso, são necessárias decisões de roteamento. No processo de transmissão, enquanto o transmissor e o receptor implementam as 5 camadas, a rede de interconexão requer apenas 3 camadas: camada física, de enlace e de rede. A comutação por circuito requer o estabelecimento de um caminho ligando a origem ao destino, chamado de circuito. Esse circuito é criado antes do início do envio das mensagens e deve permanecer dedicado até o final da transmissão. A comutação por circuito pode ser dividida em 3 fases: alocação do circuito, troca de dados e liberação do circuito. Então, de acordo com a figura, se A deseja enviar uma mensagem para B, deve ser estabelecido um circuito ligando D a G e a H, ok, para que A possa se comunicar com B. Caso não haja um caminho interligando a origem ao destino, o circuito não deverá ser criado e uma mensagem de erro será enviada à origem. É semelhante à telefonia fixa. Se A está ligando para B e B já está falando com C, A receberá o sinal de ocupado indicando que aquela comunicação não será possível naquele momento. A grande vantagem da comutação por circuito é a não necessidade de roteamento a cada nó comutador. Okay? Como o caminho já está estabelecido, basta encaminhar os pacotes da origem até o destino. Se não existe a necessidade de roteamento, o encaminhamento de mensagens é simples e rápido, pois não há congestionamento. A grande desvantagem da comutação por circuito é a subutilização do canal, pois o fluxo de mensagens entre o transmissor e o receptor pode não ser contínuo. Por fim, a comutação por circuito é utilizada principalmente na telefonia, pois a utilização do circuito é constante enquanto as partes estiverem conversando. Já no caso de redes de computadores, não existe um fluxo contínuo de troca de dados. A comutação por pacote não requer um circuito dedicado ligando a origem ao destino. Okay? Então, cada mensagem é dividida em partes menores, chamadas de pacotes, e cada pacote é reencaminhado de forma independente entre os roteadores da rede de interconexão até chegar ao destino. De acordo com a figura, então, o transmissor A tem uma mensagem que foi dividida em 4 pacotes independentes e cada pacote seguiu o seu caminho ao longo da rede de interconexão de forma independente, até chegar no destino em B. A maior vantagem da comutação por pacotes é a melhor utilização da rede de interconexão, ao contrário da comutação por circuito. Os caminhos da rede de interconexão podem ser compartilhados por diversos pacotes de diversos usuários, aplicações e dispositivos. Além disso, os dispositivos podem transmitir sempre que tiver dados, sem necessidade de estabelecer um circuito entre a origem e o destino antes de começar a transmitir. A grande desvantagem da comutação por pacote é o custo do roteamento ao longo do processo. Uma rede de pacotes pode oferecer 2 serviços diferentes, datagrama ou circuito virtual. No serviço de datagrama, ou serviço não orientado à conexão, não existe um caminho pré-definido ligando a origem ao destino. Os pacotes são transmitidos de forma independente, possivelmente por caminhos diferentes até alcançarem o destino.
No datagrama não confiável, não existe a garantia de sequência no destino ou mesmo que os pacotes irão chegar. No modelo internet, a camada de rede oferece o serviço de datagrama e a justificativa é mantê-lo o mais simples possível, delegando as funções de controle de erro para as camadas superiores. Essa estrutura de dados mostra o principal protocolo da camada de rede do modelo internet, do IP versão 4, chamado de pacote IP ou datagrama IP. Como eu sempre digo, é óbvio que não é necessário decorar isso, ok? Vamos simplesmente ver alguns campos deste datagrama IP. Os campos relevantes que nós vamos considerar agora são: os primeiros 4 bits representam a versão do datagrama IP, os 4 bits seguintes o tamanho do cabeçalho IP, e por fim, os outros 2 campos de interesse são o endereço IP de origem e o endereço IP de destino, cada um com também 32 bits. No serviço de circuito virtual ou serviço orientado à conexão, existe um caminho pré-definido conectando a origem ao destino, semelhante ao utilizado na comutação por circuito. A principal diferença entre o serviço de datagrama e o serviço de circuito virtual é quanto ao processo de reencaminhamento de pacotes. Okay? No datagrama, em cada comutador, existe a necessidade de roteamento independente de cada pacote. Já no circuito virtual, esse caminho já é pré-definido. O serviço de circuito virtual leva vantagem na transmissão de mensagens grandes, pois essas mensagens serão subdivididas em pacotes menores para serem transmitidos sem a necessidade de roteamento independente de cada pacote. Ao mesmo tempo, o serviço de datagrama leva vantagem na transmissão de mensagens menores, pois não requer o estabelecimento de uma ligação entre o transmissor e o receptor antes de enviar a mensagem. Para que ocorra o processo de roteamento, é necessário que cada interface de rede possua uma identificação única que permita enviar e receber mensagens. No caso do modelo internet, existe na camada de rede o endereço IP, ok? A gente viu já no cabeçalho IP que o endereço IP é formado por 32 bits dividido em 4 grupos de 8 bits, também chamado de octetos. Cada um desses octetos varia de 0 até 255, ou seja, se são 8 bits, pode-se contar 256 valores ou de 0 a 255. No caso da representação binária, seriam 8 zeros seguidos para o valor 0 decimal e 8 uns seguidos para o valor 255. Como foi dito então, o endereço IP é formado por 4 conjuntos de valores que variam de 0 a 255, e no caso aqui nós temos um exemplo de um endereço IP cujo valor decimal é 146.164.2.70 e seu respectivo valor em binário. Algumas curiosidades sobre endereçamento. Hosts com mais de uma interface de rede são chamados de multi-homed. E, através dos endereços de origem e de destino, é possível alertar o transmissor de um eventual problema na entrega de um pacote. Além disso, também é possível filtrar se um pacote pode ser enviado ou recebido através da rede. A gente já viu antes que a camada de enlace também possui endereços, ok? Só que esses endereços de interface da camada de enlace não podem ser modificados, ok? Esses endereços servem para conectar dispositivos sem necessidade de roteamento, ou seja, dispositivos adjacentes. Porém, os endereços da camada de rede são facilmente configurados pelo administrador e servem para conectar dispositivos em redes distribuídas, ou seja, redes em que os dispositivos não estão conectados de forma adjacente. O espaço de endereçamento vai definir qual que é o máximo de dispositivos da rede, ok? E com isso ele vai influenciar diretamente no processo de roteamento. Por quê? Serão necessárias a criação de tabelas de roteamento. E como essas tabelas são proporcionais ao número de dispositivos presentes na rede, isso vai requerer também armazenar e processar todos os dados dessa tabela. Então, quanto maior o número de dispositivos, maior o tamanho da tabela e maior a capacidade de armazenamento e processamento.
Então, lembrando que P versão 4 o endereçamento é feito por 32 bits, ou seja, 2 elevado a 32 dá mais de 4 bilhões de endereços, a solução adotada no modelo internet foi dividir o endereço IP em duas partes. Uma parte vai identificar a rede e a outra parte vai identificar o host. Okay? E o roteamento vai ser feito com base na parte da rede. A ideia aqui então é que em vez de uma única rede com mais de 4 bilhões de dispositivos, pudessem ser criadas várias sub-redes. Essa forma de organização é chamada de endereçamento hierárquico e permite delegar funções do gerenciamento de redes. Com isso, cada rede pode ter uma tabela contendo apenas o endereço de cada um dos dispositivos que pertençam à própria rede e o endereço das redes a quais ela tem conexão. Na época, então, foram criadas as classes de redes, ok? Cada classe comporta uma quantidade de sub-redes e uma quantidade de hosts por sub-rede. Antes mesmo de começar a falar sobre as classes, já deixo claro que esse é um conceito obsoleto e não funciona dessa forma hoje em dia. Mas esse conceito é necessário para a compreensão do que foi feito anteriormente e dos próximos temas. Reparem então que cada rede possui uma sequência inicial de bits. A rede classe A começa com o bit 0, ok? A rede classe B começa com o bit 10. A rede classe C com o bit 110. A rede D 1110 e por fim a rede E com 4 bits 1 inicialmente no endereço IP. Através então da identificação desses bits iniciais do endereço IP, era possível classificar os endereços de acordo com a rede. Podemos perceber também que existem uma parte dos bits para identificar a rede e uma parte dos bits para identificar o host. Okay? No caso das redes classe A, são 7 bits para identificar a rede e 24 bits para identificar o host. Da mesma forma, numa rede classe B, são 14 bits para identificar a rede e 16 bits para identificar o host, e assim por diante. Resumindo então em uma tabela, nós temos que as redes classe A são capazes de gerenciar 128 ou 2 elevado a 7 sub-redes de 2 elevado a 24 dispositivos, ou mais de 16 milhões de dispositivos, ou seja, são redes muito grandes. Da mesma forma, as redes classe B são capazes de gerenciar 16.384 ou 2 elevado a 14 redes diferentes de 65.536 dispositivos, ou são redes médias barra grandes. Por fim, tem as redes classe C, que são capazes de formar 2 elevado a 21 sub-redes de 256 dispositivos, que são redes pequenas. É interessante perceber que o primeiro e último endereço de cada rede deve ser desconsiderado, porque o primeiro endereço identifica a própria rede e o último endereço é o endereço de broadcast, em que todos os dispositivos irão escutar. Então, no caso da rede classe B 146.164, o endereço 146.164.0.0, ou seja, o primeiro endereço da rede, vai identificar a própria rede. E o endereço 146.164.255.255 é o endereço de broadcast dessa rede. Analisando então os endereços iniciais e finais de cada classe de rede, nós temos que 50% dos endereços de todos os possíveis endereços ficaram associados às redes classe A. 25% ficaram associados às redes classe B. 12,5% ficaram associados às redes classe C e, por fim, os outros 12,5% ficaram associados às classes D e E, em conjunto. Com o tempo, percebeu-se que essa divisão de rede em classes não era muito eficiente. Por quê? Suponha que uma empresa precisa montar uma rede com 300 computadores, ok? E uma rede classe C permite, no máximo, 254 dispositivos. Então, essa empresa teria que contratar uma rede classe B permitindo até 65.536, gerando com dispositivos na mesma rede, gerando um grande desperdício. Surge então o conceito de subendereçamento, que vai permitir dividir uma rede em várias sub-redes. A parte do endereço do host vai ser subdividida em duas partes. Uma parte vai identificar a sub-rede e a outra parte vai identificar o host.
O número de bits para a subrede depende da classe de endereço. A instituição, então, quando ela for contratar um plano de internet, ela vai contratar um conjunto de endereços do provedor, que ela vai decidir se ela opera com todos esses endereços no mesmo nível ou se vai subdividir em subredes, ok? É parecido com o nosso sistema de telefonia ou de correios. Por exemplo, quando a gente vai ligar por uma pessoa de outro país, a gente tem que colocar o código do país com o código do estado, com o número de telefone e todas essas informações. No caso do Brasil, então, o DDI é 55, ok? Se uma pessoa quer ligar para Belo Horizonte, o DDD vai ser 31. Se for para Divinópolis, o DDD é 37. E podem até haver dois números de telefone iguais, desde que estejam em municípios diferentes ou em DDDs diferentes. Com isso, vai ficar muito mais fácil organizar aonde pertence cada telefone ou cada dispositivo, ok? Eu teria um catálogo de telefone de Belo Horizonte, de Divinópolis, do Rio de Janeiro, de São Paulo e etc. Ou eu posso dividir essa rede em várias subredes, delegando a tarefa de gerência de cada subrede. Então, de acordo com a figura, antes eu tinha a identificação da rede e a identificação do host, ok? E agora a identificação do host foi dividida em identificação da subrede e identificação do host. No caso aqui da tabela, foi dividida a rede classe B em 256 redes classe C, ok? Cada uma subrede, então, foi mostrada aí qual que é o endereço da subrede, qual que é o endereço inicial, o endereço final e o endereço de broadcast. Reparem que sempre o primeiro IP representa o endereço da subrede e o último IP representa o endereço de broadcast de cada subrede. O funcionamento do endereço hierárquico será da seguinte forma: sempre que um dispositivo da internet tentar acessar um dispositivo da rede 146.164, ele vai acessar os sucessivos roteadores da rede de interconexão até chegar no roteador de acesso à rede 146.164. Ok? Então não importa se existe subendereçamento ou não. Analisando somente o endereço IP, não é possível saber se existe subendereçamento. Ok? Então vai existir um conceito de máscara de subrede que vai permitir separar o endereço da rede do endereço do host. A máscara vai ser uma sequência de bits, um da esquerda para a direita, que faz uma operação AND com o endereço IP para ver o que parte pertence ao host e que parte pertence à rede. Convertendo 255 em decimal para o binário, ficarão 8 dígitos uns consecutivos. Ok? Da mesma forma, convertendo 0, serão 8 dígitos 0 consecutivos. Para cada classe, existe uma máscara padrão. Ok? Então, em cima, 255.0.0.0 é a máscara padrão para a classe A. Da mesma forma, 255.255.0.0 é a máscara padrão para as redes classe B. Por fim, 255.255.255.0 é a máscara padrão para as redes classe C. Então, em uma rede de classe B padrão, formada pelo endereço 146.164.2.70, as partes onde estão com o bit 1 da máscara de subrede identificarão a rede e onde estão o bit 0 identificarão o host. O mesmo vai acontecer no caso de subendereçamento, ok? Aqui então nós temos um exemplo onde um IP de classe A, 10.10.15.10, e uma máscara de subrede classe B é aplicada, ok? Então nós temos na prática 256 subredes classe B. Vamos ignorar esse conceito de classes e simplesmente vamos aplicar a máscara de subrede. Então, no caso aqui, cada endereço decimal foi convertido no seu valor binário, ok? Então o valor decimal 10 foi convertido nessa sequência de 4 zeros, 10, 10, ok? Então formou duas vezes esse valor. O 15 virou 4 zeros, 4 uns, ok? E por fim, novamente, o valor binário do decimal 10. Fazendo a operação de E lógico, ok? Basicamente, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0 e 0 e 0 dá 0. Ou seja, basicamente o resumo é 1 e qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Aplicando a operação de AND lógico, nós temos que 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 0 e 0 dá 0.
Então nós vamos ter que, em preto, nós temos a identificação da rede, e em vermelho nós temos a identificação do host, ok? Então a gente consegue perceber que a rede é a 10.10, ok? Com o endereço inicial variando de 0.0 até o 255.255. E o endereço do host em específico desse endereço IP 10.10.15.10 é o 15.10, ok? 10.10.0.0 identifica a rede, 10.10.15.10 identifica o endereço do host. Então, na época das classes, se uma empresa pequena precisasse de 14 endereços IP, ela precisava comprar uma rede classe C e desperdiçava 240 endereços IP. Da mesma forma, se uma empresa maior precisasse de 66 mil endereços IP, ela precisaria comprar uma rede classe A com 16 milhões de endereços, desperdiçando mais de 16 milhões de endereços. Dada a forma como os endereços IP versão 4 foram distribuídos inicialmente e ao esgotamento do IP versão 4, que são somente 32 bits, qualquer desperdício é prejudicial. Com isso, surge então o conceito de endereçamento sem classes, chamado de CIDR, ok? Esse endereçamento CIDR vai permitir criar subredes de tamanhos diferentes e, com isso, eliminar o conceito de classes de redes. As redes no CIDR. No CIDR, as redes são alocadas em incrementos de 1 bit, ao contrário das redes classe padrão, que são alocadas em incrementos de 8 em 8 bits. Da mesma forma, o primeiro e o último endereço de cada subrede também servem para a identificação da própria rede e o endereço de broadcast. Vamos ver então como uma empresa faria para montar 3 redes, cada uma contendo 50 endereços IP diferentes. Se ainda existissem as classes de rede, essa empresa precisaria contratar 3 redes classe C de 256 hosts e desperdiçaria 204 endereços de cada rede. Utilizando o endereçamento CIDR, ela poderia contratar uma única rede classe C e dividir em 3 subredes. Sabendo que uma rede classe C possui 8 bits para definição de hosts, eu precisaria pegar 2 desses bits para definir 3 subredes, ok? Com 2 bits eu consigo contar até 4 valores distintos. Supondo uma rede classe C de endereço 201.200.123.0 e uma máscara /26, ou seja, serão 26 bits 1 da esquerda para a direita, que convertendo em decimal teríamos os valores 255.255.255.92, ficaria da seguinte forma. A gente sabe que uma rede classe C tem 8 bits para a definição de host, ok? Então os 2 primeiros bits, na verdade, eles vão ser emprestados para a definição da subrede. Então a subrede 00, ok, pegaria do IP 0 até o IP 63, ok? Porque sobrariam 6 bits para a identificação do host, com 6 bits é possível contar até 64 valores diferentes, ou de 0 até 63. Combinando então os conceitos de subrede e identificação de host, a gente teria a subrede 00 com os IPs de 0 até 63, a subrede 01 dos IPs 64 até 127 e, por fim, a rede 10 de IPs 128 até 191. Cada uma dessas subredes contém 64 dispositivos no máximo, só que a gente tem que desconsiderar 2, porque tem o endereço de identificação da rede e o endereço de broadcast. Por fim, é possível perceber que uma das subredes de índice 11, que contém mais 64 hosts, foi desprezada ou foi desperdiçada, ok? Onde os IPs iriam de 192 até 255. Através do endereçamento CIDR, o mundo foi dividido em 4 zonas, ok? Pegando pedaços das antigas redes classe C, onde uma parte foi para a Europa, uma parte para a América do Norte, uma parte para a América do Sul e outra para a Ásia e Pacífico. Existem 2 formas de fazer endereçamento em uma rede. A primeira forma é chamada de estática ou com IP fixo, onde o administrador vai configurar manualmente o IP de cada dispositivo. No endereçamento dinâmico, cada dispositivo recebe o endereço ao tentar entrar na rede, ok? Para isso é necessário um servidor DHCP,
onde cada vez que um dispositivo entra na rede, ele vai enviar um pacote por broadcast. Esse pacote será recebido pelo servidor DHCP, que vai devolver um pacote contendo todas as informações de configuração da rede para o dispositivo que entrou. As duas formas oferecem vantagens e desvantagens. Por exemplo, no endereçamento estático, cada vez que um dispositivo deixa uma rede para outra, pode ser que as configurações não sejam válidas e com isso ele não consegue navegar. Ao mesmo tempo, no endereçamento estático, fica muito simples atribuir sempre o mesmo dispositivo ao mesmo endereço, então facilita a identificação deste dispositivo na rede. Ao mesmo tempo, o endereçamento dinâmico facilita muito a configuração dos dispositivos, pois, imaginem um shopping ou uma empresa que tem muitos colaboradores, a dificuldade que seria para um administrador configurar cada dispositivo manualmente. Uma escola que possua 500 endereços simultâneos disponíveis poderia receber 3 turnos de 500 alunos, mas não poderia configurar individualmente um endereço para cada aluno, pois faltariam endereços. E com isso, nós concluímos a aula de hoje. Obrigado. Em caso de dúvida, por favor, entre em contato.